Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de julho. A aula está aqui ao vivo. E sabe qual que é o nome dela? Revisando. É uma aula de língua portuguesa. Você está aí com seus cadernos? Está aí com os seus lápis? As suas borrachas? Porque hoje vai ter muita coisa para anotar. É uma aula de revisão. Qual vai ser o tema da aula? Presta atenção aí na telinha. Termos da oração e valores semânticos das preposições. Vocês já trabalharam isso e hoje a gente vai revisar. A habilidade que vamos acionar é identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de terceira pessoa em diferentes gêneros. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a professora Mônica, também de língua portuguesa, mas sou a moderadora, a professora de vocês, sétimo ano, é a professora Andréia Paulon. Bom dia, Pro, como é que você tá? Bom dia, Mônica, tudo bem? Tudo bem hoje? Tudo bom? Bom dia, sétimo, bom dia, professores e alunos. Eu preciso dar uma justificativa aqui da última aula. Primeiro, eu preciso agradecer a produção aqui, que foi extremamente humana comigo. Eu tive um probleminha de falta de energia, eu não paguei a conta, e aí a energia acabou. Desligaram a sua É, energia elétrica. E foi bem, Desligaram a ó, energia bem no ar. e eu precisei me retirar. E aí a Dani continuou para mim com maestria. Agradeço também as perguntas de vocês. Cadê a professora Andréia? Cadê a professora Andréia? Não pagou a conta da energia, acabou, certo? Vamos lá. Religou hoje? Tá Religou, religadinha? religou. Tá tudo ok? É. Chacoalha aí, professora. Tá. Tá tudo ok? Acho que tá. Vamos lá. Ótimo. Vamos aos objetivos da aula. Explorar estruturas linguísticas, revisando termos da oração e valores semânticos das preposições. Identificar e reconhecer os verbos que necessitam de complementos verbais, transitivos direto e indireto. E identificar e reconhecer os complementos verbais, objetos direto e indireto. Que, na verdade, na última aula, ainda nós estávamos fazendo uns exercícios, né? Quando acabou a energia. E a Dani continuou com vocês. Então, hoje, a gente já vai. A Mônica já falou para vocês, olha, façam anotações e tudo mais, continuem. É mais um reforço essa aula para esses termos essenciais da oração, ou então para os termos integrantes da oração. E vamos lá. Na aula de hoje, continuamos explorando as estruturas linguísticas com a atenção voltada para o predicado e revisaremos os assuntos predicação verbal e complementos verbais, bem como o valor semântico das preposições, certo? É uma parte de revisão essa aula. E nós vamos, primeiramente, aos conhecimentos prévios, ok? Primeira questão. Quais os termos essenciais da oração? Coloquem número 1 aí para responder, tá? Vamos pedir para abrir o chat, professora, por favor. A segunda. Quanto à predicação verbal, até o momento, você aprendeu que os verbos se classificam em... Preciso de duas palavrinhas aí, na questão 2. E na questão 3, o verbo transitivo, que pede complemento, pode ser... também mais duas palavrinhas, ok? Então, coloquem 1, a resposta, 2, a resposta e 3, a resposta. 2 minutos para isso, hein? Vamos lá? Pronto, Mônica? Respostas? Olha, a gente tem aqui respostas como a da Rafaela, que colocou assim, passado, futuro e presente. Acho que ela está pensando só nos tempos verbais, não? A Júlia colocou recurso. Mas vários pontuaram. E aí eu peguei aqui algumas respostinhas. Mariane, com Y no final, colocou para a resposta 1. Quais os termos essenciais? Sujeito e predicado. Boa. A Júlia respondeu na 2, lá completando aquela oração quanto à predicação verbal, transitivo e intransitivo. Boa. E na 3, o Carlos Henrique colocou lá. O verbo transitivo, ele pede que tipo de complemento? Ele pôs lá pra gente, Carlos. Direto e indireto. Nossa, muito bem. Então, acho que Muito já bem. deram uma estudadinha a mais, reforçaram, né? Certamente os professores estão reforçando o que a gente coloca aqui. Também vou agradecer muito à professora Andréia, que postou ontem lá na nossa rede social, que ela tem utilizado bastante as aulas. Obrigada, professora Andréia, me achará. A gente
faz mesmo para vocês, né? Para vocês professores, para vocês alunos. E que bom que estão gostando. Vamos lá. Então, certinho, os termos essenciais da oração sujeito e predicado, pode colocar para eles a resposta. E isso, quanto à predicação verbal, sempre que aparecer no enunciado, classifique os verbos quanto à predicação verbal, é exatamente isso. Se ele é transitivo ou se ele é intransitivo. E, como vocês já sabem, já aprenderam o transitivo, né? Vocês também podem colocar que ele é transitivo, pode ser direto ou então indireto. E ainda nós não aprendemos, mas ele também pode ser os dois ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. E a terceira, o verbo transitivo que pede complemento pode ser direto ou indireto, ok? Então, muito bem. Nós vamos agora ler um texto. A Mônica vai ler para mim hoje, por favor. Vou, porque que eu se amo chama gatinhos. É verdade que gatos têm medo de água? E a Mônica, que tem gatos, vai poder Tenho. falar mais para nós sobre isso. Eu amo gatinhos, gente. Ó, presta atenção. É Vamos lá. verdade? É verdade? Ao texto, gente. Gatos não têm medo de água. Eles apenas não gostam de banho. Para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los com cuidado, pois os bichanos são sensíveis e ficam inseguros em situações estranhas. Além disso, o perfume dos shampoos é um incômodo para o olfato deles. Já reparou como eles se lambem muito? Uma das razões para isso é se limpar. A língua dos gatos é áspera e tem na superfície saliências em forma de gancho e que funcionam como um pente. Ao passá-las nos pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. O comportamento também deixa o pelo impermeável, evita a entrada de água, o que dificulta a multiplicação de parasitas. Esse texto está lá na apostila do Aprender Sempre do 7º ano. Pode colocar a próxima imagem para eles? Olha que bonitinho aí A o língua bem gatinho áspera, professora. Que Isso. linda ideia. se lambendo Que fofinho. para representar aí para vocês, certo? Então, vamos lá. Vamos a algumas questões. Bom, eu não vou falar, por enquanto, eu ia falar uma coisa e já ia responder. Eu vou primeiro às questões para depois a gente comentar. Primeira questão, vamos lá. O texto tem a finalidade de explicar, entreter, advertir ou divulgar. Então, na questão 1, vocês vão responder A, B, C ou D. Na questão 2, no trecho, ao passá-la nos pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. O termo lá refere-se a água, letra B, limpeza, letra C, língua ou letra D, sujeira. Vamos lá. 2 minutinhos para responder as duas questões, hein? Coloquem 1 e a letra, 2 e a letra. Vamos lá. Vamos lá, Mônica? Professora Andréia, que chat é esse? Vocês estão incríveis, hein? Jura? A gente está aqui comentando, não tá? Olha. Porque as respostas estão muito pertinentes, vocês estão participando muito bem. Olha só, vários dizendo que o texto tem a finalidade de explicar. Nossa. Alguns, assim, de 30%, sabe? Foi em divulgar, letra D, mas 70% aqui, letra A, explicar. E ali no trecho, quando fala o lá, aí eles foram unânimes, é a língua. O que vai passar nos pelos? A língua eles entenderam bem. Uhum. E a imagem também deu uma reforçada, né? No final. Muito Aquela bem. última imagem do gato. É verdade. Muito bem, pessoal. A questão 1, o texto tem a finalidade de explicar, é isso mesmo, certo? Divulgar não, porque a gente não está fazendo propaganda de alguma coisa, não está tentando te convencer de alguma coisa. Não, a gente só está explicando, é isso mesmo. É bem legal. Até estava contando para a professora que explicou muito bem. Aí, quem tem gatinhos em casa, gente, vou até endossar a explicação do texto, professora. Quem tem gatinhos em casa, saiba, o seu gatinho pode ficar meses sem tomar banho. Ele explicou muito bem. Por quê? Porque eles próprios já têm a limpeza natural. O gato nem é muito bom, professora Andréia, de a gente ficar dando vários banhos, porque a gente pensa, é aquele cheirinho para ficar gostoso. Mas viu como estava explicando no texto, que às vezes o cheiro do shampoo pode fazer mal para ele? Sim. Então, já vou deixar aqui mais uma explicação além do texto. Cuidado com o seu gatinho, não precisa. Deixa o seu gatinho lá e esporadicamente, muito de vez em quando, você pode dar um banho nele, tá bom? Isso só para o gatinho, aquele bichano, animal
Os gatinhos e as gatinhas aí precisam do banho, hein? Não os gatinhos alunos. Eu sei que vocês estão numa fase que se a mãe não brigar, Verdade. é difícil de mandar A gente tem pro filho da banho. cidade, sabe? Estamos falando por experiência, hein? Vamos lá. Bora. A 2. No trecho, ao passá-la nos pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. O termo lá refere-se à língua, certinho, tá? Então, fizeram corretamente as duas. Próximas duas questões, vamos lá. Para fazer referência a gato, olha só, quem prestou atenção no que eu falei agora, hein? Para fazer referência a gato, quais outros nomes o autor do texto emprega? E a 4, quais são os adjetivos empregados na caracterização dos gatos? Quais os 2 adjetivos? Eu até vou dar essa dica, hein? Porque vocês ficam sem o texto, talvez fica difícil, Acho que né? a gente pode deixar a pergunta um minutinho e o texto no outro minutinho para ajudá-los? A gente pode voltar depois. Pode, na pode tela. também, pode. Ó, então vamos lá. Prestem bem atenção. Primeiro, quais são as outras palavras utilizadas para fazer referência a gato? Isso é muito importante no texto, porque isso faz com que o texto se desenvolva, que ele progrida. Se você começa a repetir as mesmas palavras, o seu texto vai ficando chato, vai ficando enjoativo. Então, você tem como substituir a palavra gato por outras palavras, e até mesmo por pronomes, mas eu pedi outros nomes, na verdade, eu não pedi o pronome, tá? E a 4, adjetivos, características, né? Adjetivos são características. Até na aula anterior, elas falaram com o 6º ano que não são só qualidades boas, mas são coisas boas e coisas ruins. Mas aqui não foi nem nesse sentido, foi de, vamos prestar atenção em o que seja caracterização. Posso falar uma coisa, professora? Eu acho que para a 3, a gente já tem vários aqui falando bichano e felino. Eles já responderam a 3 aqui. Mas felino? Tinha felino? Mas... No texto? Então, vamos voltar ao texto. Tá. Só que os adjetivos não vieram ainda. Então, a gente vai deixar os minutinhos. E agora vocês têm que focar mais nos adjetivos também, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Anotem aí o que vocês precisam procurar, que são os outros 2 nomes para referência a gato, e os adjetivos. E a gente pode deixar na tela o texto. Não é bem pode legal. Deixar? Você volta, Mônica, o texto? Pronto, fica o texto. Vamos lá, 2 minutos. Respostas? Muito bem, gente. Olha, com o texto na tela, vocês foram lá e pontuaram melhor. Que legal esse chat, porque vocês já tinham pontuado que era bichano, mas tinham falado bichano e felinos. Agora, vocês colocaram pra gente bichano e animal. Em lugar de falar gato, disseram animal. Poderia, né? Vou cortar um pouquinho você, Mônica. Fala. Vocês poderiam utilizar num texto de vocês, se estivessem falando sobre gato, o felino, né? Mas eu pedi nesse texto aqui. Então, eram só esses 2 nomes, né? Mas que legal que eles já pontuaram. Felino é um substitui gato também. E o Oséias disse aqui, eu prefiro cachorro. Eu queria um texto sobre cachorro. Vamos providenciar. Deixa para a próxima. Oséias. Providenciaremos um texto sobre cachorro. Muito bem. E quanto aos adjetivos atrelados ao gato, gente, olha, vários pontuaram adjetivos sensíveis. Tiago, Yasmin, Daniel, Flávio da Silva, a Laura Isabel, Ana Júlia, muito bem. Aí a gente tem Luiz Miguel e Ana Clara que pontuaram inseguros. Mas assim, a grande maioria não marcou, não. Ficou devendo pra gente. Mas os que marcaram, colocaram, sim, sensível e inseguros. Fora que eles também pontuaram a palavra comilão. Eu tinha dito antes, não? Comilão. Tá. Precisa prestar atenção, quando a gente está fazendo a interpretação de texto, que as perguntas que nós estamos fazendo agora é sempre de acordo com o texto. Quando não for de acordo com o texto, quando for opinião, a gente também coloca, a gente pontua para vocês. Tá? Então, agora era de acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, são só sensíveis e inseguros, certo? Pode colocar para eles conferirem as respostas, por favor. Olha lá, a primeira, para fazer referência a gato, quais outros nomes o autor do texto emprega? O autor refere-se a gato por meio das palavras bichanos e animal. E a 4, quais são os adjetivos empregados na caracterização dos gatos? Os adjetivos empregados na caracterização dos gatos são sensíveis e inseguros, certo? Vamos para a próxima. Olha, a próxima pergunta agora, aí sim é pessoal. E a gente quer que você também, a gente quer que vocês
participem colocando uma justificativa legal aí para nós. A gente vai dar um tempinho também maior para vocês. Então, olha só, pode colocar para eles. Na sua opinião, agora está bem pontuado, os gatos são de fato sensíveis e inseguros? Justifique a sua resposta. Olha lá, e ao lado está resposta pessoal. Olha a carinha do gato. Na verdade, ele é que quer saber, hein? Se eles são, se você acha mesmo isso dele, hein? Se ele é sensível e inseguro. Vamos lá? 2 minutos. Mônica, vamos lá. Gente, tem coisa boa, né? Que chat incrível. Olha que legal. A Letícia Rodrigues, não acredito. É sempre assim. Letícia Rodrigues, você estava falando do seu gato Garfield. E aí eu pausei aqui com o mouse, gente. O chat. Olha, gente, agora tá aquela bolinha, sabe aquela bolinha na tela? Bem na hora que você ia ler. Venho ao vivo. Letícia Rodrigues, você estava falando do Garfield, do seu gatinho. E eu li aqui para a professora, você fez um parágrafo, a coisa mais fofinha. Você falando que ele se sente o dono da casa e que vocês são as visitas, que o seu gato Garfield não é nem um pouco inseguro. Só que você escreveu de um jeito tão legal, Letícia, parabéns. Pena que o chat não colaborou, que, né? A gente tá ao vivo, é assim, ó, tá a bolinha aqui, mas eu também estou aqui pelo celular e coletei mais uma. Pronto. Então, vamos lá. Olha que ideia. A Jennifer, ela fala assim, a pergunta era, os gatos são inseguros? Ela disse que sim. Eu coletei a da Letícia porque ela disse que não. Que o dela é seguro até demais, é o dono da casa. Já a Jennifer, como é a opinião pessoal, a Jennifer falou que sim. Eles são inseguros. Não só com isso, os gatos são inseguros também com aqueles que não conhecem na hora do banho. E também temos que pensar que animais também têm sentimentos. Por isso, ele às vezes é inseguro e sensível como nós. Essa foi a Jennifer. Que bonitinhas as duas. Olha, as duas ótimas. Para vocês prestarem atenção, como a gente teve uma opinião a favor e uma opinião contra, né? Uma que acha que é, outra que acha que não é, que não seja sensível e inseguro. E isso é muito legal, vocês prestaram bastante atenção. E a professora Mônica, que está lendo o chat, está elogiando vocês desde o começo da aula, gente, que vocês estão escrevendo direitinho e agora, nessa resposta mais longa, fizeram um texto bonitinho, hein? É assim que a gente gosta. Pode ir pro sim ou pro não, quando é opinião pessoal. Sim. O que vale é justificar igual as meninas fizeram, não é? As duas nos convenceram. Tanto a que acha que seja e a que acha que não seja. Porque elas trouxeram bons argumentos. Isso. Não é? Foi muito bom. Parabéns, hein? Parabéns. Vamos lá. Próxima agora. Agora é uma, de novo, de gramática, tá? Vamos lá. Releia. Gatos não têm medo de água. Eles apenas não gostam de banho. Então, para esse trechinho, olha só, são 4 questões, hein? Letra A, B, C, D. Não é para assinalar nenhuma delas. São 4 para vocês responderem. Então, quais são os verbos do trecho lido? Retire os verbos aí, coloquem na resposta A. Na letra B, esses verbos são transitivos ou intransitivos? Se eles são transitivos, eles precisam de complemento. Se eles são intransitivos, eles não precisam de complementos. A letra C. Qual deles pede complemento precedido de preposição? E, na letra D, qual é o complemento desse verbo? Quando eu falo desse verbo, é do verbo que pede complemento precedido de preposição, certo? Então, vão ficar aí na tela as questões e vocês têm 2 minutos para responder. Vamos lá? Pronto, Mônica? Pronto, Vamos gente. Lá. Olha só. Tem um gato preto passando aqui no chat. Que isso, gente? Né? Me atrapalha, dificulta. Então, eu estou tentando caçar aqui. Já vou direto nas respostas pontuais, bastante pontuais, que colocaram para a gente no chat. Olha só. Vários responderam a primeira. Vários. Então, vocês sabem bem identificar os verbos, não? Nayara, Rafaela, Camila foram em tem e gosta. Tem e gosta. Ok. Os verbos são transitivos ou intran?
Muitos aí também marcaram transitivo, mas também alguns não colocaram. Vocês fixaram só na primeira, a gente podia ter respondido 2 de cada vez aí. Mas a Letícia marcou transitivo. Obrigada, Letícia. E aí a gente tem as 2 últimas eu marquei 2 João Vitor. O primeiro é o João Vitor sem C, que qual deles é o verbo que pede, que é precedido de preposição? O João Vitor, se você falou, que é o gosta. E aí o João Victor colocou lá pra gente o complemento. É o de água. E aí a professora está aqui no Flipchart para explicar para vocês. Coloquei essa aqui para às vezes ficar um pouquinho mais fácil, né, para vocês entenderem. Então, a primeira pergunta era quais os verbos? Então, vocês responderam direitinho. Tem e gostam, ok? A letra B, eles são transitivos ou intransitivos? Vamos verificar isso. Os gatos não têm. Posso parar aqui? Os gatos não têm. Eu chego e falo, os gatos não têm. Você entendeu, Mônica? Não entendo nada. Eles não têm o quê? Eu quero fazer pergunta. Vai fazer uma pergunta. Olha lá, ó. Fez a pergunta, o quê? Quando eu faço a perguntinha, o quê? Eu tenho que tipo de verbo? Transitivo. E se eu fiz a perguntinha sem preposição, o meu verbo é transitivo? Direto. Ok? Ó, VTD. Vou colocar aqui só para marcar para vocês. Então, e o que eu respondo para esse o quê? Qual é a resposta que eu dou? Ele tem medo, certo? O de água vai caracterizar, é outra coisa depois. Vamos colocar o medo por enquanto. A outra oração, eles apenas não gostam. Tá bom? Não, você entendeu? Não entendo nada. Não, eles não gostam. De quê? De quê? Olha lá, outra pergunta. De quê? Qual é a diferença dessa pergunta para de cima? Tem que e que. Mas o que tem antes desse que? Uma começa com o e a outra começa com o de. O o é artigo, né? Agora, o de, nós já vimos que é uma preposição. Então, eu faço pergunta com preposição para o verbo que é transitivo indireto. VTI. Qual a resposta que eu dou? Gostam de quê? De banho. Respondo, olha só, eu respondo com a preposição também, tá? Então, o meu complemento se chama objeto indireto. Vou completar aqui em cima. Em cima, o VTD precisa de OD e o VTI precisa de OI. A pergunta será, qual deles pede complemento precedido de preposição? O gostam, ok? E qual é o complemento desse verbo? De banho, que é o OI. Porque teve aluno que respondeu de água. Tá. É porque, professora, lá tá de água também, né? Ó, lá na pergunta, releia. Gatos não têm medo de água. E aí eles confundiram de água com de banho. Não, sim, é que eles confundiram a parte de água lá em cima. Tá. Os gatos gostam de água, gente. Eles só não gostam de banho. Isso, olha aqui, ó. Eles têm medo, ó. O medo complementa o tem. Isso. Mas o não gostam de banho é aqui. Então, não, de novo, é de acordo com o texto. Porque viram o D ali em cima e pensaram que estava relacionado. Contextualizaram para responder. Não, era de acordo com a estrutura mesmo. A gente está vendo a estrutura da oração. E aí tem que olhar qual é a resposta do verbo. Isso. Vamos lá para a próxima? Bora. Questão 7. Releia e analise nos trechos que seguem os valores semânticos das preposições, combinações e contrações em destaque. Lembram de valores semânticos, né? Valor de sentido. Vamos lá. A primeira, é preciso pegá-los com cuidado. Olha só, elas estão destacadas. Uma das razões para isso é se limpar. E a terceira, a língua dos gatos é áspera. Então, vamos lá. Respectivamente, os valores semânticos são de letra A, modo, causa, posse. Letra B, instrumento, finalidade, posse. Letra C, modo, finalidade e posse. E letra D, instrumento, causa, posse. Vamos lá. Na questão 7, vocês precisam, então, assinalar letra A, B, C ou D. Um minutinho para vocês fazerem isso, vamos lá? Bora. E aí, Mônica, estão craques? Nossa, olha, um minutinho, eu pensei que vocês iam precisar de mais, porque esse respectivamente, às vezes dá uma confundida na cabeça, né? Isso, respectivamente,
Na ordem que aparece, eles Isso. são 3 orações e vocês têm 3 valores semânticos, mas olha que legal, como eu estava elogiando, vou continuar Uhum. elogiando, vocês são chuchuzinhos, gente. A maioria está indo na letra C. E aqui, olha só, Victoria. Victoria, fala meu nome, eu respondi C. Victoria, falei. Beleza, Vitória, parabéns. Parabéns. E a todos os outros que responderam também, né? Isso Vamos aí. lá colocar a resposta para eles, eu vou comentando cada uma delas. Então, ó, a primeira, é preciso pegá-los com cuidado, né? De que forma? Como nós devemos pegá-los? Com cuidado. Então, esse com dá a ideia de modo, né? Uma das razões para isso, né? Uma das razões para isso é se limpar. Esse para vai indicar o quê? Para quê, né? Com que finalidade, né? Faz-se isso. Então, o para é finalidade. E a língua dos gatos é áspera. Esse dos, estou falando da língua de quem, né? De posse de quem? Dos gatos. Então, posse, letra C, muito bem, certinho, hein? Olha, Que essa demais. aula foi muito boa, Não, essa hein? revisão foi ótima, Pro. A revisão mostrou que vocês estão estudando mesmo, Isso hein? mesmo. Então, vamos ver o que fizemos na aula de hoje, ó. Revisamos e reforçamos. Temos da oração, predicado verbal e complemento verbal, e o valor semântico da preposição, que não é termo da oração, ok? Tá aí na sequência, mas não é termo da oração, hein? Acho que foi bem positiva a aula de hoje. Vamos lá para a última? Olha lá, ó. E uma piscadinha do gatinho para vocês. Como você avalia a aula de hoje? Ficou Pode alguma deixar. dúvida ainda, né? Vocês podem colocar no chat aí pra gente. Se ficaram dúvidas, né? Deixem aí no chat para nós, avaliem a aula e sigam-nos nas redes sociais. Procurem-nos aí, hein? E Isso qualquer aí. coisa, estamos aqui. Certo? Muito bem. Ó, o Brian falou, professora, manda um oi pra mim. Manda um oi pro Brian, Pro. Brian. Oi, Brian. Oi. Sigam-nos. Na verdade, não é oi, é tchau, porque estamos já acabando a aula. Exatamente. Muito obrigada. Mônica, muito obrigada. Obrigada a você, professora. E um beijo para vocês. Até amanhã. Até amanhã, gente.